As 40 chibatadas. Alguns séculos atrás, havia uma tribo cujo chefe daquela tribo era tido como superior aos chefes de todas as demais tribos. Naquela época, a superioridade era medida pela força física. Assim, a tribo mais poderosa era a que tinha o chefe mais forte. Mas o chefe de quem estamos falando não tinha somente força física. Ele também era conhecido por sua sabedoria. Ele, desejando que o seu povo vivesse em segurança, criou então algumas leis abrangendo todos os aspectos da vida tribal. Eram leis severas que ele, como juiz imparcial, fazia cumprir com muito rigor. Então, certa feita, problemas começaram a acontecer naquela tribo. Alguém estava cometendo pequenos furtos. O chefe reuniu a tribo e, com uma tristeza no olhar, frisou que as leis tinham sido feitas para os protegerem e para os ajudar. Como todos daquela tribo já tinham tudo o que precisavam para viver, não havia necessidades para tais furtos. Assim, ele estabeleceu que o responsável teria o castigo habitual aumentado de 10 para 20 chibatadas. Os furtos naquela tribo, entretanto, continuaram. Aquele chefe voltou a reunir o grupo e aumentou o castigo para 30 chibatadas. Mas mesmo assim os furtos não cessaram. Por favor, minha gente, pediu aquele chefe, eu estou suplicando. Para o bem de vocês, esses furtos precisam parar. Eles estão causando muito sofrimento entre nós. E aquele chefe aumentou então o castigo para 40 chibatadas. Naquele dia, os que estavam próximo dele viram que uma lágrima escorreu pela sua face quando ele dispersou o grupo. Finalmente, um homem veio dizer que tinha identificado o autor daqueles furtos. Aquela notícia se espalhou e todos se reuniram para saber quem era. Um murmúrio de espanto percorreu aquela pequena multidão quando aquela pessoa foi trazida por 2 guardas da tribo. A face daquele chefe empalideceu de susto e de sofrimento. Era sua mãe, uma senhorinha muito idosa, muito frágil e provavelmente com problemas mentais. E agora? Pensou aquele povo em voz alta. Todos começaram a se questionar se aquele grande chefe seria ainda assim imparcial, implacável. Será que ele realmente faria cumprir as leis? Seria o amor por sua mãe capaz de o impedir de cumprir as leis que ele mesmo estabelecera? Era notório uma luta íntima daquele chefe que, por fim, então falou: eu faço isso pela nossa segurança e também pela nossa paz. As 40 chibatadas devem ser aplicadas porque o sofrimento que este delito nos causou foi grande demais. Ele então acenou com a cabeça e os guardas da tribo fizeram sua mãe dar um passo à frente.
Um daqueles guardas retirou então o manto de sobre ela, deixando à mostra as costas ossudas e arqueadas daquela senhorinha. O carrasco, armado de chicote, se aproximou e começou a desenrolar o seu instrumento de punição. Neste momento, aquele chefe deu então um passo à frente, retirou o seu manto e todos puderam ver os seus ombros largos, bronzeados e firmes. Então, com muito carinho, ele passou os seus braços ao redor da sua querida mãezinha, protegendo-a por inteiro com seu próprio corpo. Ele encostou então o seu rosto ao da mãe e misturou as suas lágrimas com as dela. Murmurou-lhe algo em seu ouvido e então fez um sinal afirmativo para o carrasco. O carrasco daquela tribo se aproximou e desferiu nos ombros fortes e vigorosos daquele chefe da tribo uma chibatada após a outra, até completar exatamente as 40 chibatadas. Foi um momento inesquecível para toda aquela tribo. Naquele dia, todos aprenderam como se pode harmonizar com perfeição o amor e também a justiça. Como chefe daquela tribo, abraçou a sua mãe por compaixão, tomando dela todas as suas dores para que ela não sofresse nas mãos daquele carrasco. Jesus fez o mesmo por nós quando esteve naquela cruz. Ele tomou para ele todas as dores deste mundo.